Muito bem, pessoal. Então, dando continuidade aí aos nossos projetos, né, e às nossas aulas, agora, como eu disse para vocês, a gente vai criar o arquivo de conexão. Ou seja, a gente vai estar implementando a conexão com o nosso banco de dados. Tá ok? Então, mostrei para vocês aqui todos os arquivos, né, da aula, né, que foi criado aí para a gente estar podendo trabalhar. E nós vamos incluir aqui um novo arquivo, tá? Estou usando o Notepad++, então depois eu vou salvar esse arquivo conexão. Então esse arquivo vai ser responsável por fazer a conexão com a nossa base de dados. Tá? Então, como sempre, a gente começa aí no nosso bloco PHP, certo? Então a gente sempre vai ter que ter aí o bloco PHP. Vamos pegar para a gente começar a trabalhar melhor aqui. Eu já vou salvar esse arquivo, tá? Então, eu já vou clicar aqui no botão salvar. Eu vou salvar esse arquivo com o nome de conexão.php. Vou salvar aqui dentro da página champ htdocs web, tá? Que é onde o nosso projeto está sendo criado. Tá? Então, vou salvar aqui. Notem que ele já reconheceu aqui o Notepad++ como sendo um arquivo PHP e já deixou a tag do PHP aqui em vermelho. Tá? Então, para criar essa nossa conexão, nós vamos trabalhar, obviamente, toda a conexão do nosso banco de dados vai ficar dentro de uma variável e a gente vai estar utilizando essa variável no decorrer aí dos formulários e tudo mais, ok? Um ponto importante e que eu havia ainda não comentado com vocês, né, mas que a gente já teve algumas ocorrências, é um erro de sintaxe na hora de escrever o arquivo PHP, e ele simplesmente exibe uma mensagem de erro. Bom, quando a gente trabalha com uma conexão com o banco de dados, é sempre fundamental todo erro que acontecer numa conexão ou no acesso a um banco de dados, essa informação ser tratada. Por quê? Se a gente simplesmente deixa que o código PHP emita uma mensagem de erro, ele pode passar informações cruciais para a pessoa que está acessando o site, o portal, né? E essas informações podem ser utilizadas para uma possível invasão. Então nós temos que ter esse cuidado, tá? Temos muito, né, que ter esse cuidado. Então, algo que a gente utiliza muito, tá? E isso acontece em todas as linguagens, é tratar esse bloco que a gente quer verificar os erros com uma função chamada try-catch. O que essa função vai fazer? Ora, dentro das chaves do try vai estar o código que nós queremos tratar os erros. Então, por exemplo, toda a nossa parte de conexão, ela vai estar aqui dentro do try-catch, tá? Dentro do try. Então, aqui vai estar todo o comando de conexão. Caso algum erro ocorra dentro desse bloco de código aqui, ele vai entrar aqui no catch e vai ser tratado, e aqui nós podemos colocar a mensagem que nós queremos que apareça. Tá? Então, a gente vai tomar esse cuidado agora. Tá? Então, por exemplo, eu quero que todos os problemas, né, de conexão utilizando, né, a função de conexão do banco de dados do PHP, que é o PDO, ou seja, PHP Data Object. Então, são funções internas, né, o PDO, ou seja, o PHP Data Object, são funções internas do PHP que permite a conexão com o banco de dados. Tá? Então, a gente vai passar uma série de informações para esse PDO, e a partir daí ele é que vai gerenciar toda a conexão com o banco. E qualquer problema que ocorra nessa conexão com o banco, ele vai retornar para a gente o erro apresentado. Tá? Então, eu vou começar aqui montando, né, antes da gente trabalhar aqui com o catch,
eu vou começar aqui montando toda essa parte de conexão. O banco que nós vamos conectar, o sistema de banco de dados que a gente vai estar utilizando, login, senha e alguns atributos que a gente vai estar utilizando aí. Ok? Então, como a gente vai estar trabalhando, né, com esse banco de dados, a primeira coisa que a gente deve fazer é criar uma variável que vai guardar a conexão com o banco de dados. Então, eu estou criando aqui uma variável que eu vou chamar um nome bem intuitivo de conexão. Então, a variável conexão ela vai receber uma nova, ou seja, um new PDO, ou seja, um new PHP Data Object, ou seja, uma nova conexão, né, usando o PDO do PHP. Nessa nova conexão, a gente vai abrir parênteses, a gente vai começar agora a definir as características do banco que vai ser conectado. Então, como o nosso banco é um banco de dados MySQL, então eu vou passar que o PDO vai se conectar com um banco de dados MySQL, que vai estar hospedado, então eu tenho que colocar o host, ele vai estar hospedado aqui no localhost, como a gente fez todos os testes, né, de criação e tudo mais. Então ele está hospedado no localhost e tem um nome. Então o DB name, ou seja, o nome do banco de dados, que é o banco de dados que a gente criou. No caso, né, na videoaula anterior, eu criei um banco de dados chamado portal. Certo? Então está aqui o banco de dados que a gente criou, chamado portal. Além, né, disso, nós vamos agora ter que passar o usuário e a senha para conectar a esse banco de dados. Tá? Detalhe importante, certo? Como a gente fez o acesso pelo XAMPP e também pelo PHPMyAdmin, em nenhum momento nós informamos senha e usuário. Então, o XAMPP, ele cria, né, ele faz a instalação e a instanciação do banco de dados MySQL sem usuário e sem senha. Tá? Mostrei lá para vocês o acesso com o PHPMyAdmin, não precisamos informar senha, não precisamos informar nada. Então, vocês vão deixar esses dois campos aqui em branco. Tá? Eles vão ficar aí em branco. Tá bom? No meu caso, como eu fiz uma instalação externa do MySQL, eu não fiz a instalação do XAMPP, do MySQL pelo XAMPP, então eu tenho um usuário e tenho uma senha. No meu caso, o usuário que eu defini foi o usuário root. Tá? Então eu preciso, no meu arquivo de conexão, colocar essa informação do usuário root e também uma senha aqui, tá? Para poder ter esse acesso ao banco de dados. No caso de vocês, isso daqui vai ficar vazio, certo? Então, eu vou manter essa parte aqui também vazio, sem nenhuma informação. Um outro ponto que a gente tem que tratar aqui e que vai ser muito utilizado, tá? E complementando aqui a nossa variável conexão, nós vamos ter que atribuir para essa variável conexão, alguns atributos. Então, toda vez que a gente vai querer fazer uma atribuição ou implementar alguma coisa num objeto, e notem que essa variável conexão ela passou a ser um objeto, por quê? Porque ela está levando todos os controles de conexão com o banco de dados. Então, a nossa variável conexão não é uma simples conexão. Não é uma simples, desculpa, a nossa variável conexão não é uma simples variável. Ela é um objeto. Então, nós estamos passando para essa variável conexão todas as informações do PDO, do PHP Data Object, certo? Como o nome dele já diz. Então, nós vamos setar para esse objeto conexão mais algumas informações. Então, sempre que a gente quiser setar, definir novas informações para um objeto,
a gente vai estar utilizando o tracinho sinal de menor, certo? E aí, nós vamos setar agora alguns atributos, né? Então, opa, são dois textos, atributo, aonde o PDO, dois pontos, vai ter um ATR, error, mode, ou seja, nós estamos definindo aqui que qualquer problema que acontecer com o acesso ao banco de dados, ele vai retornar uma exceção. Então, o PDO, Attribute Error Mode, também vai estar trabalhando com o PDO Error Mode, underline, exception. Certo? Então, ele vai estar tratando agora essas exceções. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Tá? Então, esses são atributos que vão estar gerenciando e vão estar tratando aí todos os erros da conexão com o banco de dados. E a gente já vai começar a utilizar esses atributos de erros aqui no CAT. Então, por exemplo, aqui no CAT nós vamos ter um PDO exception. E qualquer erro retornado aqui nesse bloco de códigos aqui do PDO exception vai ser armazenado numa variável que eu chamei de exception para ficar menor. E aqui nós vamos tratar e usar o retorno desse exception que foi atribuído para a variável e. Então nós vamos ter, por exemplo, aqui, vamos colocar que ele vai emitir uma mensagem, né? Um echo, né? Então, para gravar a mensagem, código do erro, né? E a gente vai colocar aqui a variável e, né? Então, variável e, que a gente vai estar pegando desse objeto e, já que também, né, tudo que está relacionado de exception vem no objeto, o getCode. Tá? Então, a gente vai pegar aqui uma função desse objeto chamada getCode, ou seja, o código do erro. Tá? E vamos, para ficar mais bonito também aqui, né, vamos colocar aqui uma quebra de linha, né, para essa mensagem. E vamos colocar um novo echo, que vai ser aqui a mensagem do erro, né, que também vai estar retornando aqui da variável e, né, no objeto e, vai estar retornando a informação da função getMessage. Então, ele está retornando aqui, pessoal, a informação da variável getMessage. Tá? Feito isso, nós criamos, então, todo o controle, né, da nossa conexão com o banco de dados. E esse código ele vai ser incorporado dentro dos nossos arquivos PHP. Então, a partir de agora, em todo ponto que a gente for trabalhar com a conexão com o banco de dados, nós vamos fazer um include do arquivo conexão.php. Ok? Beleza, pessoal. Então, na sequência, a gente vai começar a utilizar o arquivo conexão.php. Tá? Então, a gente vai começar a incluir ele nos nossos próximos códigos. Ok? Então, voltamos aí na sequência.